Boa noite, irmãos. Nós que estamos aqui, você em casa, estamos compartilhando esse tempo aqui na presença do Senhor. Vamos ler Lucas capítulo 16, do versículo 19, até Lucas capítulo 17, versículo 2. É a parábola do rico e Lázaro. A gente já tratou sobre isso no domingo, eu vou abordar alguns pontos aqui para a gente se recordar. Depois a gente vai abrir para perguntas. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre esse texto e sobre questões da vida após a morte. A gente vai dedicar um tempinho a isso essa noite. Amém? Diz assim o texto: Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho fino, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvirem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Jesus disse a seus discípulos: É impossível que não haja motivo de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que lhe pusessem no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogado ao mar, em vez de fazer tropeçar um desses pequeninos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, acabamos de ler a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Continuamos clamando, Senhor, que, por favor, Senhor, nos ajude a compreender, nos dê um entendimento claro, Senhor, da Tua palavra, que nós possamos realmente, não somente compreender o texto, mas também saber aplicar esse texto às nossas vidas com sabedoria, sabendo realmente viver de acordo com o Teu padrão, de acordo com a Tua vontade, dedicando as nossas vidas realmente a fazer aquilo que o Senhor deseja, dedicando as nossas vidas a fazer realmente a Tua vontade em relação à salvação do mundo, pregando o Evangelho, levando pessoas ao Teu conhecimento, a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, que é a única que produz a salvação. Este é o nosso desejo. Mais uma vez me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia. Que o Senhor fale comigo e através de mim, mas que toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Umas coisinhas importantes aí para a gente ver no texto, né? A primeira é o destaque da comparação entre duas pessoas na terra e essas mesmas duas pessoas depois da morte. É interessante ver que o texto ele traz um certo destaque de que o exterior não é tão importante quanto o interior da vida das pessoas, não é? Quando a gente compara o rico com Lázaro, o exterior são os dois extremos opostos, né? Um é rico, se vestia com as melhores roupas, comia do bom e do melhor todos os dias. O outro é pobre, não tinha quase o que comer, coberto de feridas. Aqui a expressão lembra uma doença da época que era bastante comum, que era a lepra, né? Que hoje é chamada de hanseníase, né? Interessante porque ver do lado de fora não implica diretamente o que a pessoa é por dentro.
Interessante porque quando Jesus mostra o retrato da eternidade, parece que o mendigo era muito mais limpo por dentro do que por fora, enquanto o rico era mais limpo por fora do que por dentro. Não é verdade? Então é um destaque para a gente se autoavaliar, né? A gente tem a tendência de começar a parar para pensar, né, nos outros. Será que fulano de tal é tão limpo por dentro quanto é por fora? Não, é para autoavaliar mesmo, né? Para a gente parar, pensar um pouquinho. É bom a gente pensar na eternidade. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de iniciarmos o culto. Eu acho que a dúvida sobre salvação, quando de vez em quando ela aparece aí no nosso relacionamento com Deus, ela é salutar se ela nos leva a um lugar de humildade. Se é para a gente se tornar mais arrogante, achando que é salvo, existe algum problema, né? Isso tem que nos tornar mais humildes, né? Quando a gente olha aquilo que Cristo fez por nós na cruz, o mérito é todo dele, né? Então a gente não tem muito o que sim, se vangloriar, né? É interessante a gente olhar para essa perspectiva. Importante dentro do texto que dentro dessas comparações entre vida neste mundo e vida no outro mundo, é que aquele que vivia para si mesmo, o ímpio, aquele que não tem Deus neste mundo, no outro lado, também não terá Deus. Também não terá relacionamento com Deus. Também não será acolhido por Deus do outro lado. Assim como aquele que neste mundo tem o seu relacionamento com Deus, aquele que é acolhido por Deus como filho, será acolhido também na eternidade. Irmãos, o tempo que a gente tem para definir a nossa eternidade é o tempo de vida aqui. Aqui não é o lugar em que nós temos um fim em si mesmo. Às vezes a gente esquece no nosso dia a dia, né? Parece que a gente está trabalhando e se dedicando para as coisas aqui neste mundo como se a gente fosse viver aqui para sempre. Não, a gente sempre tem que encarar esse lugar aqui como um lugar de passagem. Como uma estadia rápida que a gente está fazendo, porque a nossa jornada vai levar a gente a um lugar eterno, né? Então a gente destacar isso. O tempo é aqui. E o tempo é aqui não somente para nós, mas também para aqueles que estão à nossa volta. Como é triste a gente ver o rico dizendo: Senhor, eu tenho 5 irmãos lá. E provavelmente eles estão achando que, porque eles acabaram de celebrar o funeral, né, do irmão, né? Celebrar, entre aspas, né, porque era o padrão da época, né? Mas talvez eles estivessem pensando, né? Tá com Deus, né? Tá em paz, descansou, né? Exatamente as palavras que a gente usa, né? E estava em tormento, né? Então, a gente entender que o nosso posicionamento diante de Deus é importante, mas é importante alertar as pessoas sobre isso. Estudando o texto e ouvindo um comentário, esqueci, pastor presbiteriano, não é o Nicodemos, é o outro. Vou lembrar, né, o nome depois. Ele falou que biblicamente a pessoa que mais fala no inferno é Jesus. Não existe mais nenhum outro autor bíblico que fale mais do que o próprio Jesus sobre o inferno. Ele falou assim, deve ter alguma relevância sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente alertar as pessoas sobre isso. E não levar conosco essa palavra final de Cristo aí no capítulo 17, quando ele diz assim, olha, a nossa realidade é uma realidade de pecadores. O versículo 1 diz, é impossível que não haja motivo de tropeço, ou seja, a gente é falho, a gente vai falhar, não tem jeito, ok? Não tem jeito. A gente vai, reconhece o pecado, pede perdão e restaura o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, certo? Bola para frente. Mas ele coloca um mais a ele, mas ai daquele por quem eles vierem. O destaque é aquele que erra e não somente erra, mas influencia pessoas a estarem junto com ele no mesmo erro, na mesma prática. Às vezes, tratam o pecado como se fosse um não pecado. Às vezes, como se fosse uma bênção. É o que, às vezes, algumas pessoas vêm buscar na resposta do pastor, né?
Pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque se o pastor disse, opa, eu tenho alguém que dá o aval para o meu pecado, então está tudo certo, a gente vai junto. Jesus está dando esse destaque, ele fala assim, olha, tome cuidado não somente com os seus erros, mas o quanto os seus erros têm influenciado pessoas a fazer a mesma coisa, ok? Então é uma palavra final de Jesus aqui que deve realmente deixar a gente atento. As nossas práticas, as nossas ideias, as nossas palavras influenciam pessoas. E entendendo isso, a gente precisa compreender que o resultado disso, se for ruim, vai ser ruim não somente para nós, mas para outras pessoas também. Amém? Maravilha, irmãos. Dúvidas sobre o texto? Diga. Vou só repetir a pergunta para o pessoal ouvir aqui, tá? Então, o Júnior está perguntando sobre... Domingo eu li o texto de Lucas 23, que fala sobre a crucificação de Cristo, em que ele está com os 2 ladrões ali, um de cada lado. Jesus fala para aquele que se arrependeu ali, que demonstrou arrependimento, né? E crença em Jesus Cristo, diz que hoje estará comigo no paraíso. E a pergunta é se o paraíso é esse lugar aqui. Creio que sim. Paraíso, eu creio que seja um lugar diferente do céu. Na minha visão de tempo, se a gente fosse colocar em ordem, seria mais ou menos o seguinte. Estamos neste momento aqui vivendo um período que a gente chama de Era da Graça. E a qualquer momento, creio que Cristo vem e nos levará deste mundo. Inicia-se um período de 7 anos chamado de Grande Tribulação. Ao final desses 7 anos, Jesus vem... estabelece neste mundo 1000 anos aí de reino. É o pensamento que eu tenho. O que acontece com as pessoas que estão vivendo nesse período que nós estamos hoje mortos? Eles estão num lugar chamado paraíso, que é onde Jesus disse que aquele homem estaria com ele lá no paraíso. Para mim, o retrato do paraíso é esse. O lado, digamos, de cá, né, do abismo, onde estão ali os justos, né, os servos de Deus, aqueles que realmente creram em Jesus Cristo. Então, esse lugar aqui não é o lugar definitivo, seria um lugar intermediário. A Bíblia ela vai falar desse lugar intermediário para o bem e para o mal. Para o bem é o lugar intermediário, aguardando o céu, em que a Bíblia vai chamar de novo céu e a nova terra também, e que é a morada, digamos, eterna nossa. E a Bíblia também vai falar que isso daqui é um lugar intermediário de dor e de sofrimento, porque em Apocalipse diz que o inferno, que seria esse lugar aqui, a parte de lá, né, do abismo, diz que seria lançado no lago de fogo, que seria realmente o sofrimento pleno e eterno, ok? Diga. A Carla está perguntando, o rico conseguia ver as pessoas do outro lado e ver Abraão, que dentro da minha visão é Deus, mas se as pessoas do lado bom, né, ali no paraíso, veriam-os no inferno? Não, creio que não. Dentro do texto não dá indicação nada nesse sentido. A indicação é clara de que parece que aquele que está em sofrimento consegue ver aqueles que estão em paz, mas os que estão em paz não parecem enxergar aqueles que estão em sofrimento. O texto parece que dá exclusividade para essa figura que é Abraão, que eu entendo que seja a figura de Deus, ok? Então, Deus tem a capacidade de ver aqueles que estão lá, porque Deus tem a capacidade de ver tudo, né? Mas eles que estão ali no paraíso não conseguem ver aqueles que estão em sofrimento. Dá a entender isso no texto, ok? Creio que seja realmente assim de fato.
Não tem, digamos, o texto biblicamente dizendo que é assim. Mais perguntas? O seu rei perguntou sobre a expressão Hades, né? Na minha versão, no versículo 23 diz, no inferno, né? No inferno é uma palavra muito imprecisa, né? Porque aqui está relatando o lugar completo, com os dois lados do abismo. Então, Hades é o lugar dos mortos. E no Antigo Testamento é chamado de Seol. Hades é a palavra grega. A gente vê em mitologia grega o deus Hades, né? Então, que é o deus do mundo inferior, né? O deus dos mortos. Então, é essa a ideia. É o local, não o local de sofrimento. É o lugar onde os mortos estão. Certo? Todas as qualidades deles. Os condenados e os salvos. Então, esse é o lugar de habitação deles. O texto aqui está narrando que esse lugar de habitação, apesar de ser um lugar único, onde todos estão, há uma divisão entre eles através de um abismo. Aqueles que estão condenados em sofrimento. Aqueles que são salvos, desfrutando da presença de Deus. Mas a expressão Hades mesmo é lugar dos mortos. Isso. Sem definição de bom ou mal. Sim. A pergunta da Verinha é se os mortos eles estão realmente lúcidos, realmente ativos, né? Ou estão dormindo, né, num sono. Né? Existe a expressão sono da alma, né? É uma criação, um pensamento adventista aí. Bom, vamos basear no texto, depois eu dou outras abordagens. No texto em si, é óbvio, o rico está acordado. O texto diz que ele ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro junto dele. Não parece que Lázaro estivesse dormindo junto de Abraão, ok? E até porque a expressão é seio de Abraão, então é como se a ideia fosse banquete mesmo. Então, parece dentro desse texto claramente que a possibilidade desse sono não há, certo? Quando a gente vê outros textos, Jesus falando, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se estivesse dormindo no paraíso, ia ser meio complicado, né? Estranho. Então, quando a gente vê um texto que a gente já estudou da transfiguração, Jesus aparece lá pleno e duas pessoas aparecem para conversar com eles, Moisés e Elias. Não dá a entender que eles foram acordados lá no céu. Acorda aí que agora tem que ir lá conversar com Jesus. Entende? Em Apocalipse também vai dizer que as almas daqueles que foram mortos durante o período da grande tribulação estão aos pés de Deus clamando por justiça. Todos eles lúcidos, entende? Então, o texto parece indicar realmente que essa questão do sono da alma aí não encaixa. Não encaixa mesmo. Não consigo ver essa possibilidade biblicamente falando. Uhum. Uma coisa que você falou, e o Novo Testamento, em alguns textos, utiliza a expressão abrandada realmente de morte, falando sobre sono. E isso acaba dando uma certa confusão
para aqueles que creem nessa questão. Quando a gente vê em João, capítulo 10, Jesus está lá com seus discípulos, vê a informação. Lázaro, que é o outro Lázaro, ok? Tem gente que acredita que sejam os dois o mesmo Lázaro, mas eu não acredito, certo? Mas Lázaro, vê a informação de que Lázaro está doente. E aí o texto diz que Jesus decide ficar ali ainda mais 3 dias, até que ele chega para os seus discípulos e fala assim, ó, Lázaro dormiu. Aí os discípulos falam, se ele está dormindo, então está bem, logo, logo vai se recuperar. Aí Jesus fala assim, não, o que eu quis dizer é que ele morreu, entendeu? Então, a expressão branda de Jesus ali foi mal interpretada pelos discípulos, e Jesus teve que dizer claramente, não, ele morreu, entende? Então, quando no Novo Testamento Paulo vai dizer aqueles que dormem, é uma expressão abrandada para os que morreram, ok? Não quer dizer que eles estão realmente dormindo, mas a expressão dormir em Cristo, dormir realmente em Deus, tem a ideia de que já estão lá com Deus. A ideia é que não estejam dormindo, certo? É só para deixar um pouquinho mais claro. Às vezes pode dar a interpretação de que estão realmente dormindo. Quem ia perguntar aqui? Fala-me. A Michelle está falando sobre a salvação de pessoas com dificuldade intelectual, seja Alzheimer ou outras complicações. A resposta é muito simples. Não sei. Não faço a mínima ideia. Graças a Deus eu não sei. Graças a Deus eu não sei quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não sei. O que a gente sabe, biblicamente falando, é que Deus é justo na avaliação. A gente fica pensando assim, imagina hoje, existem registros no Brasil, de índios que não conhecem um homem branco. Já pensou isso? Existe até um vídeo, acho que de uns 20 anos atrás, de um índio que não conhecia o homem branco. Não sabe. Se você perguntar quem é Neymar, ele não sabe. Quem é Pelé, não sabe. Não faz a mínima ideia, entendeu? Nada. Oi? A menor da menor ideia. Entende? Como é que vai ser a avaliação? Deixa eu só concluir aqui. Então, Romanos vai dizer que a criação de Deus aponta para ele como Criador. E que isso vai dizer que nenhum ser humano pode ser desculpável de não crer em Deus. Ok? Como isso vai ser tratado? Porque assim, por exemplo, esse índio ele pode crer em Deus da maneira dele. Não vai chamar ele de Jesus. Não vai chamar ele de Deus. Não vai dizer que são 3, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entende? Não vai ter a teologia que a gente tem. Mas talvez uma concepção de Deus que ele tenha reconhecendo o Deus verdadeiro seja aquilo que Deus vá entender como fé. Entende? Isso eu estou colocando da minha cabeça, certo? Da minha limitação. Agora, Deus ele vai muito além disso, né? Muito além do exterior. Ele consegue avaliar cada uma das intenções do coração, do mais profundo do coração. Então, as questões de lucidez de uma pessoa, o quanto ela é, o quanto não é, o quanto ela realmente está sendo pecadora, o quanto é intervenção, uma questão da doença, entende? A gente não tem como avaliar, mas Deus tem. Então, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que Deus vai ser justo na avaliação dele. Mas quem vai ou quem não vai, já não sei, graças a Deus que não sei. Sim. É isso aí. Eu acho que assim, Deus dá um jeito de se apresentar. Que dá. É, de algum jeito Deus ele vai se apresentar. Agora,
É isso mesmo. É por isso que Deus vai ser justo, entende? Cada um não é um julgamento coletivo, mas é um julgamento individual mesmo, né? Tá, a Carla tá expressando aqui a questão do que eu deixei do domingo a pergunta, né? O que estamos fazendo para salvar a pessoa enquanto há tempo, né? Enquanto a gente ainda está aqui. Uma questão do texto que ele deixa bem destacado é a suficiência das Escrituras. Isso é que a gente precisa entender assim claramente. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez deixe você assim meio atordoado, mas é a realidade. A sua opinião sobre a Bíblia não é Bíblia. A sua paráfrase sobre a Bíblia não é Bíblia. A sua interpretação da Bíblia não é Bíblia. E o que aponta para Jesus é a Bíblia. Entende? É por isso que tem que ser o texto bíblico. Você pode dizer ele decorado, mas tem que ser ele, entende? E não a sua versão dele. Não a sua opinião acima dele. É isso que talvez seja um dos problemas da nossa geração. A gente acha que está falando de Deus, só que a gente não está levando a Bíblia para as pessoas. É a opinião do rico aqui. Ele fala assim, ó, manda alguém lá avisar o que está acontecendo aqui. Aí Abraão fala assim, ele tem Moisés e os profetas. Ele tem um texto. É nele que deve confiar. É a ação do Espírito Santo é através disso aqui, não é disso? Então, é nisso aqui. E aí ele diz assim, não, pai Abraão, se alguém voltar dos mortos, aí eles vão crer. Não é assim que a gente fala? O Senhor opera um milagre, porque eu sei que se o Senhor operar um milagre na vida dele, vai acreditar. Se acontecer isso, vai dar certo. Se você curar, se você der o trabalho, se você transformar a vida, se levar do vício, não é isso que a perspectiva que a gente tem? Senhor, se alguém voltar dos mortos, mas é certeza que vão acreditar. O que Deus fala aqui? Se eles não acreditam na palavra, que é suficiente, se eles não acreditam nisso, não vão acreditar em mais nada. Pode vir 1 milhão de pessoas dos mortos, não vão acreditar. Jesus ressuscitou dos mortos. O texto parece apontar para isso, né? Como se Jesus falasse assim, olha, eu estou dizendo para vocês que é assim. Eu vou morrer e vou ressuscitar e vocês não vão acreditar. Irmãos, a gente tenta incutir nas pessoas o Deus que a gente conhece. Mas o que a gente deve compartilhar com elas é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. É o do texto bíblico. A Anice está falando que às vezes a gente tenta compartilhar com as pessoas não acreditam na Bíblia. E às vezes a gente até sarro da gente, né, por causa disso. Até a gente estudando no EVR, uma vez eu trouxe um vídeo de um pastor em que ele estava tentando evangelizar uma pessoa e a pessoa falou exatamente isso para ele, né?
olha, eu aceito qualquer coisa de você, menos falar sobre religião. E aí essa mesma pessoa, conversando com ele, disse que estava vivendo um problema na família e que precisava de uma ajuda, de uma orientação. Aí fala assim, a orientação que eu tenho é do texto bíblico, mas eu não posso falar sobre o texto bíblico, porque ele disse que eu não posso compartilhar religião com ele, né? O que ele falou? Existe um texto lá do Oriente Médio, muito antigo, que diz isso, entende? Irmãos, não precisa ter o título. A palavra de Deus, ela é suficiente em si mesmo. Ela é como uma dinamite, entende? Você acendeu o pavio, jogou, ela vai produzir o resultado. Para a vida daquele que se arrepende, vai ser a transformação. Para aquele que não se arrepende, vai ser a destruição. Ela vai produzir um resultado. Entende? Mas eu vou bater mais uma vez na tecla. Tem que ser o texto bíblico. Tem que ser o texto bíblico. Se não é o texto bíblico, a gente acaba cortando a mensagem. Quando a gente fala, Jesus te ama, é lindo, é maravilhoso, e é verdade, a Bíblia diz isso. Só que quando a gente fala o texto bíblico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O conteúdo completo tem o poder da palavra de Deus. Entende? A gente precisa crer de verdade nisso. Porque eu acho que nesse ponto a gente está um pouco mais perto do rico do que de Lázaro, entende? Mais dúvidas? Uhum. Então, é o texto de Romanos 10, né? Romanos 10, versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o texto continua daí. Como é que vão invocar se não ouviram falar dele? Como ouviram se não há quem pregue e tal? O invocar é trazer o nome de Deus sobre si, a ideia do pedido de socorro, né? Eu não tenho mais alternativa, já tentei de tudo, vi que eu não consigo, clamo a Ele por socorro. Em que ambiente isso pode ser feito? Em qualquer ambiente. No ladrão da cruz. Entende? Creio eu que a expressão de fé verdadeira é o que importa. É o que importa. Quando a gente observa a história do rico e Lázaro, a gente observa Jesus contando a história cuidadosamente, sem apontar nenhum pecado do rico. Percebeu isso? O texto não diz que ele era rico porque era desonesto, que ele roubava os outros. Não fala nada disso. Entende? Esse destaque vai mostrar que essa percepção de honestidade geral não gera salvação. O que gera salvação é invocar o nome do Senhor. Para mim, esse invocar pode ser em qualquer circunstância. Inclusive, creio ser possível
de uma pessoa amarrar uma corda, subir no banquinho, colocar a corda no pescoço, chutar o banquinho, e enquanto está perdendo a respiração e a consciência, se arrepender e clamar, invocar o nome do Senhor e ser salvo. Só lá nós vamos saber. Entende? Para mim não existe tempo. Tem gente que faz isso bem cedinho. Tem gente que faz nos últimos fôlegos. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Uhum. Mas não precisa ser justamente porque, por exemplo, nesse exemplo de focar não vai conseguir falar. Sim. Seria de coração. Né? Sim. A sinceridade. É isso aí. Nada de apologia ao suicídio, ok? Mais alguma dúvida? Eu tenho só uma curiosidade aqui no versículo 18, Jesus fala que quem repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Certo. Aí depois no 17:1 ele já fala sobre pedra de tropeço. Né? Então, ele, depois de contar a história, ele falou sobre isso. Então, é só uma curiosidade, então cuidado que a gente tem que tomar na atitude. É que no versículo 18 aí, ele está utilizando, ele vem na sequência ali, falando para os judeus sobre o quanto eles são, de certa forma, hipócritas, né? Porque eles se acham justos diante dos homens, e eles aparentam justiça diante dos homens, mas Deus conhece o coração deles. E aí Jesus mostra que eles não são justos nem no coração e nem por fora. Porque eles fazem apologia ao divórcio, era padrão da época, assim como é hoje, né? E Jesus está dizendo assim, olha, nenhum ponto pequeno da lei, que é a questão do divórcio, vocês cumprem, entende? Por isso que Jesus ele dá esse destaque aqui. Jesus ele não está querendo entrar no tema específico, mas utilizar um exemplo do quanto aqueles judeus realmente não eram justos nem diante dos homens, nem diante de Deus. Fechou? Ótimo. Eu achei que vocês iam fazer uma pergunta, normalmente é a pergunta que todo mundo faz. Não, porque uma das dúvidas é, as pessoas estão lá, elas têm corpo, elas não têm, elas estão alma e tal. É uma dúvida que normalmente as pessoas têm, né? Porque normalmente quem acha que o corpo glorificado só vai vir depois da vinda de Cristo, né, do arrebatamento e tal, coisa assim, acaba tendo um sério problema com esse texto, né? Porque o texto aqui fala do rico queimando já, dele sentindo dor, dele dizendo para Lázaro, pede para Lázaro molhar o dedo lá na água e dar uma gotinha para mim. Então, o texto parece apontar para haver corpo já nesse período, ok? Então, a gente imagina que ninguém possa sentir dor sendo um Gasparzinho, né? Creio eu que seja baseado nesse corpo, mas um corpo já incorruptível. Oi? Sim, sim, é verdade. É verdade. É isso mesmo. Creio que sim. Já ouvi. Eu sou contra essa ideia. Eu sou do tipo da visão de que o nosso corpo, chamado glorificado, né, é um corpo sem corrupção e corruptível. Ele vai ser baseado nesse nosso corpo aqui, sem as limitações que ele tem. A Bíblia não entra muito nos pormenores de como isso vai se dar, ok? Mas quando Jesus ele aparece aos discípulos ressurreto, ele já não é mais o mesmo. Ele tem algumas qualidades assim que são diferentes, entende? Então, para mim é mais nesse padrão aí. Reconhece que é Jesus, mas ele tá diferente,
Tá diferente, alguma coisa aconteceu. Então o texto no caminho de Emaús é que ali não é só a questão de não reconhecer ele, mas foi uma questão do próprio Jesus se ocultar aos olhos deles. Entende? Foi proposital ali para mim dentro do texto. Não entendi. Não, na verdade, Maria, ela vê o anjo, depois vê ele, que chama ele de mestre e tal, mas no jardim, isso. Mas ali o texto diz que como se ela realmente estivesse na emoção e chorando, e ela não reconhece, não porque olhou para ele e não reconheceu, mas porque não olhou, entende? E ele teve que chamar ela de um jeito que provavelmente era o jeito que ele chamava realmente, e ela realmente entendeu que era ele. Beleza? Isso é uma coisa que eu tenho dúvidas. O Cris falou sobre a questão de mudança de sentimentos e chegar lá no céu e não ter algumas pessoas lá, então já sabe onde estão, né? Então, a Bíblia ela não vai dizer que lá no céu não haverá choro. O texto diz que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Então, o texto aí parece já apontar para uma realidade em que a presença de Deus será o nosso consolo, certo? Então, o que eu faço de comparação hoje dentro da minha limitação é o seguinte: nós somos assim neste mundo, pecadores, realmente vivemos um tipo de relacionamento com Deus limitado por causa do pecado, de altos e baixos. Às vezes a gente acha que é Jó, às vezes acha que é Pedro que está negando Jesus, né? Então a gente vive nosso relacionamento assim com Deus. É superficial o relacionamento com Deus e a gente não teve a oportunidade de presenciar a santidade de Deus em plenitude, certo? Essa é a nossa realidade hoje. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, isso dura um tempo, a gente chama de luto, né? Depois a gente, irmãos, mesmo nessa nossa limitação, a gente consegue, digamos, continuar a vida lá no céu, sem nenhuma dessas limitações, e na presença direta de Deus. Eu acho que a gente, em segundos, eu sempre faço a comparação do texto da transfiguração. Estava até conversando com meu pai na semana passada sobre isso. É interessante porque quando Jesus aparece glorificado, com Elias e Moisés conversando com ele, Pedro, Tiago e João, que estão ali com Jesus, né, na situação, eles ficam tão abestados assim, eles não sabem nem como reagir, não sabem nem o que falar, não sabem de nada, mas ficam tão maravilhados da presença de Deus, que a única coisa que eles têm para falar é: vamos fazer 3 tendas. Eles nem se incluem nas tendas, para eles não importa, entende? E a gente fica aqui para sempre. Irmãos, eles esqueceram os outros 9 discípulos, esqueceram os seus próprios familiares, esqueceram que eles estavam no mundo, esqueceram de si mesmo, porque eles só pensaram em tenda para eles, né? Para os outros. Agora, para eles mesmos, irmãos, eles esqueceram de absolutamente tudo na presença de Deus, entende? Creio que para nós vai ser assim. É contemplar e falar assim: rapaz, eu não preciso de mais nada. Mais nada. Eu só quero ficar aqui no meu cantinho vendo. Posso só ficar aqui vendo? E aí Jesus vai chegar para ele e falar assim: não, rapaz, tem tanta coisa que eu preparei para você. Vamos lá, vou te mostrar. Então, quando a gente vê Pedro, Tiago e João, a gente imagina eles, por exemplo, com filhos. Então, mas o problema deles é que os filhos estão lá.
Uhum. Aí você está no céu. Se teu filho não está lá, ele está no inferno. Então, é um sentimento diferente do que você simplesmente esquecer. É você saber que ele está sofrendo. Sim. Essa percepção. Difícil, gente. Na minha opinião, eu acho que não vai ter. Não acredito que a gente vai lembrar, não, cara. É toda mãe. Dentro da. Então. Deixa eu tentar explicar a minha maneira de ver. E eu não estou dizendo que eu estou certo nesse ponto, ok? O pessoal está argumentando de no céu os pais não estarem com seus filhos porque seus filhos foram para o inferno. Então, tenta ver a perspectiva de pessoas que neste mundo perderam seus filhos. Ou que seus filhos estão no mundo das drogas, ou que estão presos, ou que já morreram mesmo, ok? Esse período de dor e de sofrimento, com o tempo, a palavra é cauterizado. É como se fosse um calo, entende? A pessoa ela se torna resistente a essa dor, a esse sofrimento. Isso falando da nossa realidade aqui. Certo? No céu a gente não tem nem dimensão de como vai ser. Mas aqui a gente tem esse padrão. Até o ponto de eu conseguir e ter contato com mães que preferem não ter contato com os filhos. O que é uma coisa assim inimaginável, não é? Em algumas situações. Então, mas vamos pensar na perspectiva até dos filhos bons, né? Dentro do relacionamento com os pais. Isso, com o tempo, acaba passando. E, irmãos, o nosso tempo aqui é no máximo 100 anos, 110 anos, para aqueles que vão muito longe. E na eternidade? Entende? Algum tempo isso vai passar. Não, eu entendo, essa parte eu entendo. Eu só estou dizendo um ponto, entendeu? Tipo, todo mundo já foi julgado. Meu filho não está aqui. Ele está no inferno, ele está queimando, ele está dando, né? Então, porque assim, eu estou aqui na Terra, meu filho está nas drogas, mas existe esperança. Estou aqui na Terra, meu filho morreu, existe esperança. Ele esteja no céu. Então sempre vai ter esperança, lá não tem mais esperança. Então, a partir do momento que você está lá e seu filho não está, você não tem esperança, você sabe que ele está Sim. no inferno, entendeu? Então, eu gostaria de não saber. Entendi. Isso aí eu concordo. Deixa eu até falar, pessoal, o Júnior está falando do ponto de vista de que ele preferia não saber que se ele tivesse um filho e que está lá no inferno. Né? Ele prefere não saber. Eu também concordo com ele, prefiro não saber. A Carlinha está falando sobre a graça de Deus que nos basta ali, citando Paulo. E, irmãos, a gente tem uma certa limitação em pensar sobre isso, entende? E a maior limitação é a questão de sermos pecadores. A gente não sabe como é viver sem pecado. E lá a gente vai viver sem pecado. Como é que deve ser pensar sem pecado? Rapaz, deve ser uma coisa assim muito, muito incrível, né? Porque muitas vezes a gente nem peca na ação, mas no pensamento, filho, mas já pecou tantas vezes, fala assim, misericórdia. Já pensou nem em pensamento pecar? Olhar o Cris entrando aqui com a camisa do Santos. Já pensou? É isso não. Eu não faço isso não, mas vocês devem fazer. Vamos orar, irmãos. A gente já está já 50 minutos já de vídeo. Vamos orar? Senhor, é muito bom pensarmos no céu. É muito bom, é muito bom. A gente tem expectativas. E eu creio que as nossas expectativas, Senhor, sobre a eternidade, elas não são nem 0,00000000000 e infinitos zeros, no final daquilo que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o teu nome por isso. A gente fica tentando imaginar, mas é impossível, Pai, é impossível. Aquilo que a gente já
experimentou e tem experimentado da tua presença aqui já é tão incrível. Imaginar um relacionamento contigo sem nenhum tipo de barreiras, Pai. Sem nenhum pecado, Senhor. Sem nada para atrapalhar isso. Oh, Senhor, vai ser maravilhoso. Nós queremos, nós ansiamos por isso. Mas assim como a gente estava compartilhando agora há pouco, a gente quer estar lá com os nossos amados, Senhor. Com os nossos filhos. Com os nossos cônjuges. Com os nossos familiares. Com os nossos amigos. Nos ajuda, Senhor, a pregar a Tua palavra, Senhor, para essas pessoas. Porque a gente sabe que o Teu Espírito vai convencer cada uma dessas pessoas é através da Tua palavra. Que nós venhamos a viver a Tua palavra, a falar a Tua palavra na íntegra, a compartilhar ela. E hoje nas redes sociais isso está tão fácil. Que nós realmente venhamos a compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua salvação. Que elas se arrependam. Que elas peçam perdão. Que elas venham realmente clamar a Ti, Senhor, por socorro. O único e verdadeiro Salvador. Esse é o desejo que nós temos, Pai. Utiliza as nossas vidas para isso. Te agradecemos por esse tempo especial. Louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. E pedimos que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Todos tenham uma boa noite.